Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Gostaria de convidar a você a um diálogo em relação, vamos dizer assim, aos últimos acontecimentos no Brasil em relação à segurança pública. Nós estamos vendo aí um movimento muito grande de crimes seríssimos, como aconteceu em Araraquara, como aconteceu ontem em Criciúma, na Santa Catarina, e como aconteceu lá no Paraná. Crimes sérios usando a mesma metodologia, praticamente a mesma estratégia, o mesmo modo operandi que nós chamamos no meio policial. Bom, mas antes de nós entrarmos nesse detalhe, gostaria de pedir a você que você assinasse no canal, porque nós iremos fazer uma série de vídeos falando sobre a Polícia dos Estados Unidos, as nossas metodologias, da maneira que nós operamos os departamentos de polícia lá, e fazendo um contraste com o Brasil e também falando sobre a polícia no nosso país, Brasil. Bom, enfim, agora a pergunta é: quem deveria ser o responsável por essas investigações? Seria a Polícia Civil? Seria a Polícia Militar? Seria a Polícia Municipal? Seria a ABIN? Seria a Polícia Federal? Ou a Polícia Rodoviária Federal? Quem deveria estar, vamos dizer assim, com essa bola tocando e investigando? Nós sabemos que, pela lei, pela estrutura e pela determinação, a responsabilidade é do Estado. Então, é da Polícia Civil, que é responsável pelas investigações por ser uma polícia judiciária, etc, etc. Bom, mas como seria isso nos Estados Unidos? Seria a Guarda Municipal Americana? Seria o xerife? Seria o State Trooper? Seria a King Special Police, a polícia privada, se tivesse um contrato com o banco? Quem seria a responsabilidade de fazer essa investigação? Vamos começar a dialogar sobre isso. Primeiro, para você, o que é a FBI? A FBI é um departamento de polícia? A FBI é uma instituição filantrópica? O FBI é uma agência de investigação? Então vamos lá, qual é a missão do FBI? Vamos começar aí. A missão do FBI é proteger e defender os Estados Unidos contra terroristas e de inteligência estrangeiros ameaças. Então, em outras palavras, nos Estados Unidos nós temos definição sobre terrorismo doméstico e terrorismo internacional. Se não me falha a memória, foi passada uma lei às pressas por causa das Olimpíadas no Rio de Janeiro sobre terrorismo, mas não foi uma coisa que é aprofundada, não é uma coisa, vamos dizer assim, que foi estudada. Tiveram que fazer às pressas por causa da Olimpíada, e assim ficou, ela está, vamos dizer assim, adormecida, né? Então nós precisamos desenvolver mais isso e definirmos e fazermos leis específicas e as qualificações, o que é um terrorismo doméstico e o que é um terrorismo internacional. Defender e fazer cumprir as leis criminais nos Estados Unidos e de prestação de serviços de liderança e da justiça penal à federal, estadual, municipal e agências internacionais e parceiros. A beleza do FBI é que ela trabalha em conjunto. Ela não se limita, isso é investigação, não, ela abre para todos. A filosofia principal do FBI é descobrir a verdade, descobrir aonde estão, vamos dizer assim, essas atuações criminosas para que possamos combatê-las. Ele executa essas responsabilidades de uma forma que responda à necessidade do público e é fiel à Constituição dos Estados Unidos, assim como nós devemos ser fiel à nossa Constituição brasileira. Então vamos lá. Então vocês estão sabendo qual é a missão do FBI. É extremamente importante que todos os policiais no Brasil conheçam qual é a missão do seu departamento. Isso é que dirige uma organização, a missão e os seus valores. E dentro dessa instituição, vamos dizer assim, a Polícia Civil, qual é a missão
da Polícia Civil. E agora, qual é a missão do Departamento de Investigação? Qual é a missão do Departamento de Narcóticos? Nós deveríamos ter statement, a missão bem definida para que os funcionários, os policiais, tivessem clareza qual é o objetivo e a razão por que ele está ali. Isso é extremamente importante em qualquer organização. Então vamos lá. Já falamos sobre a missão do FBI e agora nós vamos fazer uma pergunta muito importante. Que tipo de força é o FBI? É uma polícia nacional? É uma polícia federal, comparando com o Brasil, uma polícia federal? Não, não é. Muitos no Brasil pensam que o FBI é um departamento de polícia de investigação. Não, não é. O FBI é bem diferente da nossa Polícia Federal. O FBI não tem poder de polícia. Vamos lá, o que diz a definição? É um departamento de polícia? Não. O FBI é uma organização nacional de segurança que trabalha em estreita colaboração com vários parceiros. Uma coisa, isso é difícil no Brasil. Vamos nem entrar nessa questão agora, mas isso é muito difícil no Brasil, trabalhar em parceria. A vaidade, o orgulho acaba prejudicando a todos nós. Trabalha em estreita colaboração com vários parceiros em todo o país e em todo o mundo. O FBI ela não se limita só em trabalhar com a King Special Police, com a City Police, com qualquer um outro State Troop ou qualquer um outro. Ela trabalha com todo e se estende internacionalmente para trabalhar em conjunto em todo o mundo, para enfrentar as ameaças de segurança mais graves enfrentando nesta nação. Somos uma das muitas agências federais com responsabilidade de aplicação da lei. No passado eu fiz um vídeo e coloquei no vídeo as 18 instituições federais de inteligência nos Estados Unidos. No Brasil nós temos a ABIN, o que eu conheço. Se tiver outra, por favor, compartilhem comigo. Mas o que eu entendo, no Brasil nós só temos uma agência de inteligência. O porquê então nos Estados Unidos nós temos 18 agências? Cada uma com seu diretor, cada uma com a sua estrutura, para averiguar e ter certeza que aquelas informações, elas são verídicas, são exatas e são precisas para passar para o presidente, para uma decisão séria, e para o Senado e para o Congresso. Então o que acontece? Vamos supor que a BIN fez o serviço de inteligência, não teve todas as informações e as informações ficaram deturpadas. Passa para o presidente, correndo um risco tremendo de o presidente tomar uma decisão totalmente errônea. Já tendo essas 18, essa variedade, uma checa a outra, evitando assim que a informação, a inteligência, ela seja mais apurada. Então vamos lá. O que aconteceu nesses casos que está acontecendo no Brasil, que no final eu vou fazer um comentário geral, a minha opinião. Deixa eu ressaltar isso. Eu não sou dono da verdade, eu vou expressar a minha opinião. Bom, no Brasil nós já sabemos que a inteligência da Polícia Militar falhou. Falhou em São Paulo, em Araraquara, falhou em Criciúma e falhou no Pará. A Polícia Militar. Nós sabemos que a Polícia Civil também falhou. A inteligência da Polícia Civil falhou em Araraquara, falhou em Criciúma e falhou no Pará. A ABIN falhou. A ABIN não é uma agência federal que apura e que é uma agência de inteligência. Ela deveria ter a obrigação de detectar e passar para os departamentos a possibilidade do crime que viria a acontecer. Isso não aconteceu. Então nós temos que amadurecer, enfrentar esse problema, essa nossa falha, para que nós possamos crescer e ser mais eficazes. Então nós já sabemos aí que o FBI não é um departamento de polícia, o FBI não é igual à Polícia Federal no Brasil, tá bom? Então vamos para o outro slide. E aí a pergunta é, será que o FBI trabalha através dos advogados, procuradores, promotores de justiça?
A resposta é sim. Embora o FBI é responsável pela investigação de possíveis violações da lei federal, o FBI não dar um parecer ou decidir se um indivíduo vai ser processado. Interessante, né? Vocês sabiam disso? Eu vou repetir. Embora o FBI é responsável pela investigação de possíveis violações da lei federal, o FBI não dá um parecer ou decidir se um indivíduo vai ser processado. Então como é que funciona isso? Bom, o FBI faz todas as investigações, pega os elementos do crime e aí passa para o promotor de justiça, aí, nesse caso sendo estadual, e o procurador sendo federal. Ele passa para o procurador decidir o indivíduo se vai ser processado ou não. Em outras palavras, uma outra dificuldade que no Brasil é terrível, nós temos que acabar com isso. A Polícia Federal e a Polícia Civil têm um problema tremendo de trabalhar junto com os promotores de justiça. Vaidade, lamentável, imaturidade. Vaidade atrapalha o nosso crescimento e o nosso envolvimento com os outros departamentos, haja vista a humilhação que a Guarda Municipal passa em relação aí aos oficiais da Polícia Militar e outros departamentos que humilham, menosprezando a Guarda Municipal, conhecida nos Estados Unidos, a Guarda Municipal Americana, com outro nome chamado Polícia Municipal. Isso tem que acabar no nosso país. Todos são pagos pelo contribuinte e todos estão ali para servir e proteger o contribuinte. E a gente tem que parar com esse negócio. Mas vamos voltar aqui. Então, o FBI, ele trabalha lado a lado com... Ele investigou, apurou, aliás, deixa eu ressaltar isso. O FBI é o melhor departamento de investigação no mundo. Se vocês verem o laboratório do Crime Scene do FBI, é de cair o queixo, é fabuloso. Mas vamos lá. Os procuradores federais contratados pelo Departamento de Justiça ou o Escritório de Advocacia dos Estados são responsáveis por tomar esta decisão e para a realização do julgamento do caso. Você não precisa ser só procurador dos Estados Unidos. Você também pode ser uma companhia, um escritório de advocacia em qual o governo federal, ele passa aquela responsabilidade, faz um contrato com aquele escritório de advocacia e eles passam a ser responsáveis para dar continuidade se vai ser processado ou não. É fabuloso a coisa e a diversidade é uma coisa maravilhosa. Bom, então nós já sabemos dessas partes todas. E aí, você tem alguma pergunta? Se você tem alguma pergunta, como funciona um FBI, qual é a sua estrutura, escreva para mim, ela está escrita, você pode achar o meu e-mail no YouTube, o pessoal fica gozando, e-mail, nos Estados Unidos a gente fala assim, você pode entrar no meu YouTube, você pode deixar a mensagem no YouTube, no Facebook, se você tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder, se eu souber, se eu não souber, eu vou te dizer, não sei, tá? E para que nós possamos crescer. Agora vamos analisar a situação, a minha opinião, quero fechar com a minha opinião, entenda bem, é a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. Bom, nós já sabemos que a metodologia, o modo operante são muito similares. Na minha opinião, está se desenvolvendo no Brasil um grupo paramilitar perigosíssimo, como as Farc na Colômbia. Se você notar, eles vão atrás de uma coisa que é específica, é o dinheiro. Então, porque o dinheiro, porque não a maconha, porque não a cocaína, mas não dá dinheiro, isso não interessa. Eles querem espécie viva para que eles possam fazer investimento, talvez em tecnologia, talvez em armas sofisticadas, e etc, etc. Então, o objetivo deles é o dinheiro em espécie. Agora, o que nós precisamos aí entender que essas quadrilhas que operaram agora, você vê que foi uma atrás da outra, eles fizeram o estudo e sabem quase que precisamente, vamos dizer assim, para não ser dizer 100% preciso, a atuação deles foi fantástica. Se você analisa, parece até filme em Hollywood, não é verdade? Só faltou o FBI chegar lá, FBI, o crime agora é nosso.
Isso não existe. Isso é Hollywood. Tá? Mas eles atuaram de uma maneira, de uma tranquilidade, que eles tinham certeza que não iam ser pegos. Que não haveriam enfrentar problemas. Vamos lá, vamos começar a analisar. Primeiro, a polícia militar sem patrulhamento na rua. Provavelmente eles estudaram e sabiam que durante a noite os PMs estavam aquartelados, não estavam na rua. Eles sabiam que a guarda municipal nessa cidade foi eliminada pelo prefeito. Não existe guarda municipal mais na cidade de Criciúma, Curiacica. Toda hora eu falo Curiacica. Criciúma, em Santa Catarina. Então eles estudaram e sabiam que a movimentação deles poderia ser tranquila. Você vê que estrategicamente eles bloquearam, em caso dos tiroteios, da própria PM saísse, iam levar tiro, e provavelmente houve um policial atingido. Infelizmente nós devemos estar orando por ele, e também pelo vigilante. É lamentável que isso aconteceu, mas esse é o risco que faz a nossa profissão. Nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Bom, por outro lado, aliás, a minha sugestão que a Polícia Civil do estado de Santa Catarina contrate alguém especializado em linguagem corporal. Eu acho que eu detectei. Da maneira que ele anda, ele é fácil de ser identificado. Tá? É um que está parado, o carro estrategicamente está numa posição, ele aponta o rifle, apontar tranquilo, sem medo. Estava em casa o rapaz. E da maneira que ele anda, ele tem uma característica especial. Mas isso aí é problema da Polícia Civil de Santa Catarina detectar, mas eu acredito que esse é fácil de ser identificado, embora esteja mascarado, mas a maneira de andar e o comportamento, a linguagem corporal de todos é extremamente importante para a polícia similar estudar e começar a desenvolver uma estratégia e identificar esses criminosos. Bom, vocês viram que a saída deles parecia um funeral, né? Um carrinho um atrás do outro, devagar, com os pisca-alerta ligado. Olha, eu tô aqui, e daí? Né? Só faltou o presidente nosso falar, e daí? Os caras saíram tranquilo, foram embora, e estrategicamente pararam o carro numa área de milho, foram embora, fugiram, etc, etc. Então nós estamos vendo essa similaridade nessas ações. Em minha opinião, está se desenvolvendo no Brasil um paramilitarismo extremamente perigoso. É minha opinião. Tá? Em que o Brasil não deve só ficar limitado à Polícia Civil fazer essa investigação, como fazer uma coisa mais abrangente. Na minha opinião, a Polícia Federal deveria estar envolvida, né? Parar com esse, se a gente precisar, a gente te chama. Não, precisamos agora. E começar a fazer uma coisa nacional. E uma outra sugestão, em que o Congresso Nacional e o Senado começam a pensar em criar outros departamentos de inteligência e fazer com que esses tipos de crimes passam a ser automaticamente federal e se aprofundar nas leis de terrorismo doméstico e terrorismo internacional. É uma coisa séria que o Brasil está passando, é muito dinheiro envolvido, em que é necessário levar isso a sério a nível nacional. Isso não é uma quadrilha de tráfico, não é uma quadrilha Comando Vermelho ou PCC que quer dominar uma área. A coisa é muito mais profunda. Vamos pensar e lembrar as Farc na Colômbia durante anos e anos e anos, fazendo um estrago tremendo na Colômbia. Vamos pensar, refletir,
apoiar o governo, apoiar as polícias, caso vocês tenham alguma informação, caso alguém tenha alguma filmagem que não veio ainda a público, passe para a polícia, não precisa vir a público, mas passe para a polícia. Enfim, a coisa é séria, a coisa é muito séria, e eu irei fazer outros vídeos em relação até mesmo o FBI. Quando é que se passa um caso civil, se passa a ser federal? Isso será nos próximos vídeos. E é muito bacana a gente estar aprendendo um com o outro. E para terminar, se você tem alguma pergunta, tem alguma sugestão para que eu possa melhorar os vídeos, alguns tópicos, fica à vontade de entrar em contato comigo para que nós possamos aprender um com o outro. Que Deus possa abençoar você. Não se esqueça de... Tchau, tchau.